todo mundo, sou Walter Rodrigues, eu estou falando aqui do IBB e eu tenho um prazer imenso de ter comigo uma turma muito talentosa e um prazer imenso dessa experiência que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que todo brasileiro tem um olhar muito carinhoso para um determinado lugar desse país, chamado Bahia. E a gente aqui do IBB, nós tivemos a sorte, eu e mais outros consultores que vocês vão conhecer na sequência, tivemos a sorte de ser convidados pelo Sebrae Bahia para trabalhar com empresas de Salvador e discutir com eles um dos pontos que eu acho mais importantes na moda hoje, que é identidade. Porque identidade vende, né? Principalmente até porque Salvador é um lugar de turismo. Então, a gente quer sempre trazer uma lembrança ou levar um presente. Alguma coisa sempre a gente está comprando nesses lugares. Então, a gente quer algo novo, a gente quer algo único. E essa era a nossa premissa de trabalhar exatamente o DNA, né? E esse projeto se chama DNA Bahia. E através disso, a gente tem hoje exercitado um olhar de cada empresa de Salvador para a sua vida, para o seu entorno, para as suas experiências, para o seu público, e a partir disso a gente tem construído coleções. Essas coleções vão ser apresentadas no próximo Inspira Mais. Esse aqui que a gente está fazendo agora e está participando, a gente vai contar essa história. E até porque a gente também está muito interessado nisso, porque uma parte da pesquisa da próxima estação, ela toca em uma questão extremamente importante para todos nós, que é a ancestralidade. E falar de ancestralidade, a gente tem que falar de Bahia. E aí eu vou chamar agora a gestora desse projeto, do Sebrae Bahia, Nancy. Olá, boa tarde. Obrigada, Walter. Para nós também é um prazer estar trabalhando com o IBB. Esse projeto foi pensado para a gente propiciar a micro e pequenas empresas da moda que tivessem acesso a algo inovador, à criação de coleção, a desenvolvimento de design, ao marketing digital, acesso a como são desenvolvidos os processos até uma coleção chegar na loja. E aí, quando nós pensamos nessa possibilidade, em quem desenvolveria esse trabalho, imediatamente nós lembramos do IBB, por ser uma instituição seríssima, com essa expertise realmente conhecida de todos, e além de tudo ainda tem uma proximidade muito grande com o Nordeste. Eu lembro de ter visto um trabalho do IBB voltado para o semiárido baiano, e me emocionou muito, e a partir daí nós pensamos nessa possibilidade. E foi um projeto idealizado pelo Sebrae Nacional, eles deixaram na nossa mão que nós escolhêssemos tanto o segmento quanto como a forma que trabalharíamos. Então, nós escolhemos da economia criativa o segmento de moda e escolhemos trabalhar com o IBB, com negócios mesmo que embrionários, mas que pudessem levar esses negócios a um estado de inovação, como se fosse uma espécie de aceleração em inovação. E assim, para a gente está sendo muito gratificante ter o feedback, acompanhar esse trabalho, ter o feedback dessas empresas, porque o que a gente percebe é que é um trabalho que foi pensado bem antes da pandemia e ele encaixou assim, muito, muito, muito bem com todas as demandas que vieram com esse período, né, que a gente está vivendo agora. Então, essa questão do foco na cultura local, foco na sustentabilidade, foco no design, na questão digital também. Então, tudo que foi pensado e que nós propusemos para esse trabalho está sendo assim, muito bem desenvolvido, com todo o esmero, através do IBB, e a gente tem feedback constante das empresas. Então, para a gente tem sido muito gratificante participar e acompanhar esse trabalho junto com vocês. Bom, a gente fica super feliz, né, Nancy? Até porque eu entendo que o design, na realidade, que é um processo, que é começo, meio e fim, ele tem que ser estabelecido mesmo nas empresas muito pequenas, ou mesmo numa situação de quase de artesão, por exemplo, né? Nós temos que buscar trazer esse empreendedor, porque se ele está produzindo, se ele está criando, se ele está buscando ali na sua inspiração, no seu mundo, ele tem algo para dizer. Então, a gente como designers, né, a gente tem
um desejo enorme de ouvir essas vozes diferentes, porque é isso que faz o mercado ficar mais incrível e mais interessante. E daqui da nossa parte, a gente tem 3 experts disso, né, que já trabalham no IBB em vários projetos e já trabalharam com projetos de identidade em outros lugares. E a gente tem, por exemplo, um carinho especial por isso. É uma das, eu acho que eu diria que é uma dos pilares do IBB, sem dúvida, né? E para mim é um dos pilares hoje da identidade, perdão, da sustentabilidade, essa ideia de identidade, porque ela me coloca em contato com o meu mundo e você se posiciona diferente a partir do momento como você entende o seu entorno, né? Então eu vou convidar, nesse primeiro momento, a Júlia Weber, que vai contar um pouco da experiência que ela está tendo com as empresas, para a gente entender, inclusive, o quanto nós, do outro lado, também estamos aprendendo com eles. Júlia. Bom, eu acho que o mais interessante é a gente conseguir criar uma conexão muito de troca. A gente, às vezes, quando entende consultoria, parece que é um caminho de mão única, que é uma pessoa que está entregando algo para outra, mas é muito mais essa construção conjunta. E o que é legal de todo esse pensamento de design aplicado na identidade para um fim sustentável, eu acho que é conectar, o que eu tenho gostado muito de trabalhar com as empresas é conectar realmente todos os pontos que são importantes para eles, que fazem parte da identidade. Muitas vezes o empreendedor, principalmente o pequeno, o microempreendedor ou o artesão, ele vai trabalhando de uma maneira muito empírica e não tem aquele momento de perceber o valor de tudo que ele faz, de perceber que existe um propósito muito grandioso. As empresas que eu estou trabalhando todas têm um propósito muito a ver com sustentabilidade, com melhorar o seu meio, a sua comunidade. E eles sempre achavam que, às vezes, propósito era uma ferramenta de gestão que a gente coloca no site. E agora compreender como o propósito é realmente um guia para tudo. E como esse guia cria uma narrativa de ligar os pontos, de pensar a inspiração da coleção, o desenvolvimento, os materiais, como isso vira comunicação, como depois isso vira negócio. Está sendo muito, muito encantador. E eu vejo que eles têm falado muito sobre adquirir confiança, acaba sendo, enfim, um trabalho lindo, inspirador. Uau, a gente sente isso, né? A cada reunião a gente entende como é que as pessoas estão absorvendo isso, porque esse processo do empírico, como você disse, na realidade, quando a gente começa a empreender, seja em qual estágio a gente estiver, a gente vai um pouco muito pela intuição, muito pelos nossos aprendizados, e muitas vezes a gente não entende, né, que quanto mais a gente planejar, quanto mais a gente se organizar, por exemplo, mais fácil vai ser de conquistar o lugar que a gente gostaria de ter, né? E aí eu queria convidar o Lúcio também para falar um pouco da experiência que ele está tendo com as empresas, e esse é um outro apaixonado também. Aqui nós somos todos apaixonados, mas o Lúcio tem uma relação muito forte com essa questão da imagem, da identidade visual de tudo, e está sempre buscando referências lindas, e eu acho que ele deve ter encontrado muita história para contar nas empresas que ele está atendendo aqui no DNA Bahia. Conta aí para a gente, Lúcio. Bom, olá, tudo bem? Para mim, assim, todos os projetos relacionados à questão da identidade, como a Júlia mencionou, é uma troca, né? Aquela questão da via de duas mãos, né? Então, a gente está ali para aprender, para observar, para captar e para trazer isso em informação. É interessante que esse pouco tempo que a gente está ali com essas empresas, a gente tem um processo de imersão, né? Um processo que a gente está ali trabalhando diariamente, até para buscar todas essas informações que eles têm por trás, como ideias de propósitos, ideias de marcas, ideias de produtos, e tentar viabilizar isso em matérias-primas, em coleções, em desenhos, em imagens, em estampas. E para mim, quando o Walter menciona a questão da ancestralidade, eu acho muito interessante, porque assim, eu trabalho muito com a questão da memória efetiva. E a memória efetiva, para mim, tem uma importância muito grande nessa busca do seu conhecimento, né? Então, quando a gente chega para eles olhando
não somente para a ancestralidade, mas para toda a memória afetiva deles, desde da infância, da adolescência, de todas as coisas, e trazer isso em imagem. Então, quando você pergunta uma história, o local que eles vivem, a natureza que eles convivem, a questão do cotidiano, a cidade, começa a levantar essa iconografia local, isso é muito interessante. Isso é muito interessante até para a gente, porque cada um dessas marcas, cada um desses estilistas, eles moram numa cidade, eles moram num lugar, tem uma temperatura, está chovendo, não está chovendo, tem um tipo de planta. Então, essa pesquisa ela é enriquecedora. E aí começa a magia, né? Aí começa esse romantismo, que é esse processo, né, de buscar imagens, de transformar isso em produto e depois vender e ver isso na turma toda. Mas eu acho que, para mim, isso é um trabalho muito significativo até para a nossa construção da identidade local. Uau, mega lindo isso também. Bom, vocês podem ver que a gente realmente tem um pensamento aqui no IBB, a gente trabalha muito juntos, então as falas vão se completando de uma forma muito natural, muito interessante. E eu digo sempre aqui, nos nossos trabalhos, que o mais importante para qualquer um é ser estrangeiro em si mesmo. Essa ideia de ser estrangeiro em si mesmo é nunca se acostumar com nada. Então, se eu saio na rua, aqui na cidade onde eu moro em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que é um espetáculo, cada dia tem uma árvore com uma flor diferente, cada hora os canteiros da rua estão com flores de outras cores. Se eu me acostumasse que, como eu moro na Serra Gaúcha e todos eles têm esse cuidado, eu ia perder uma parte muito grande do meu cotidiano, ia ficar perdida, né? Então, assim, a gente tem que ser esse estrangeiro em si mesmo. E eu queria convidar o Rodrigo Zen para falar, porque eu acho que é muito interessante também a gente poder mirar o nosso binóculo, por exemplo, para Salvador, principalmente ele que mora em Santa Catarina. Então, muito bacana essas diferenças, porque provavelmente ele vai descobrir coisas e perceber coisas que as pessoas que estão todos os dias em Salvador não percebem. Então, isso também se torna muito valioso dentro do projeto, esse olhar estrangeiro. Rodrigo, é com você. Bom, primeiro que foi um prazer conversar com todas essas empresas, conhecer um pouco mais da cultura e a gente ser tão bem recebido, né, por estar longe, montando esse projeto todo através de Zoom e de encontros virtuais, e mesmo assim a gente se sentir muito bem recepcionado, muito bem recebido por todos eles, né? Complementando essa ideia do estrangeiro em si mesmo, eu acho que até as próprias empresas perceberam que o lugar e o entorno onde eles estão é muito valioso e muito rico, né? A gente que está no dia a dia acostumado com esse entorno, talvez a gente não perceba esses valores. E daí chegar alguém de fora, né, um estrangeiro, mostrar para eles, olha o quanto o entorno de vocês é valioso, e eles valorizarem aquilo como uma verdade, como algo que vai dar uma verdadeira identidade para aquilo que eles estão criando, é muito gratificante, né? E até mesmo para a gente inspirador. E eles percebem na nossa figura como consultor, eu tenho certeza que os meus colegas também perceberam isso, que a gente mostrar que eles estão certos, olhando para aquilo que eles já estavam planejando e pensando como marca, como empresas, dá ainda mais segurança para eles na hora de estar criando os seus negócios, evoluindo os seus negócios e criando os seus produtos, né? É uma troca de experiência muito grande. Para mim é um aprendizado, né? E para eles também, eles colocam que está sendo um aprendizado. E a diversidade de empresas que a gente acaba atendendo, né? Empresas muito bem estabelecidas, que já têm uma estrutura industrial, um mercado, e negócios muito embrionários, artesãos, tentando criar coisas novas. Então, isso é um processo enriquecedor. A gente consegue ter contato com esses dois lados essas verdades. E o mais incrível é que talvez todas as dúvidas, que mesmo quem seja mais estabelecido e mesmo quem esteja começando, é a mesma, né? E a busca, tipo, estou seguro, estou num caminho certo, e a gente chegar ali, conversar com eles, trocar isso, mostra que eles estão certos e que a gente está completando também para dar segurança para eles, para estar continuando os seus negócios, porque o nosso trabalho é, de certa forma, pontual, né? Ele tem começo e ele tem fim. E o nosso objetivo ali é dar para eles conhecimento e dar pernas e braços para eles continuarem esse caminho, né? Então, isso é o que é importante também no nosso papel como consultor, levando para essas empresas.
Uau, muito lindo isso. Eu acredito muito nisso, né? A gente, na realidade, pega na mão e às vezes desvenda e mostra outros caminhos, né? E como a gente entende que design é processo, então tem um início, lá onde se une, por exemplo, a Nancy, lá no Sebrae Bahia, pensando, construindo uma ideia de um projeto para atender, né, esse mercado dela, que é tão importante, que tem tanta gente talentosa. Daí vem a conversa com o IBB, a gente se organiza, a gente vai em frente. Nós estamos vivendo o meio do processo agora, que é o atendimento às empresas, e toda a possibilidade de conhecimento, de troca, de enriquecimento disso e de dar certezas, de certa forma, para eles. E a gente agora entra no finalzinho dessa história, que assim, quando o produto está mais concretizado, quando a ideia está concretizada, estabelece já um quadro de produtos, né? Então esse faz parte do desenvolvimento ali do design desse projeto, e a gente tem uma outra ponta que é extremamente fundamental, extremamente necessária, que é o comercial, como a gente chama. É como que nós vamos descobrir uma maneira de comunicar, de precificar, de pensar atitudes ou mesmo propósitos de venda. E para isso a gente tem um mestre. Então, Edson, eu passo a palavra para você contar a sua experiência incrível, como tem sido trabalhar com essas pessoas talentosas, mas de diferentes níveis, eu diria, de negócios. Primeiro que está sendo uma surpresa muito grande, um prazer enorme poder participar do projeto, onde eu estou tendo que aprender coisas novas em cada contato, né? E eu entendo que a gente começou com um projeto DNA Bahia e ele acabou se transformando em DNA Brasil, se pegarmos toda a inteligência, toda a abordagem. Então, o próprio ponto Bahia utiliza essa integração de todas as culturas, né, permitindo um trabalho diferenciado. Eu até fiquei surpreso porque eu tive um erro inicial de imaginar um modelo pronto, quando isso é construído de uma maneira conjunta. Então, o primeiro ponto é que é uma cocriação. Então, isso é muito rico, porque nós temos diferentes perfis de diferentes portes, mas todos com a mesma natureza, onde esse empirismo que foi colocado é a natureza do negócio. Agora, muitos com a expectativa de se transformar num empreendedor. Então, do empirismo como ser um empreendedor, que eu acho que todos já estão trilhando esse ponto. E aí começa uma escada que o próximo passo é buscar esse aspecto empresarial, que ele é um pouco chato, ele mina um pouco aquele lado empírico, ele começa a estabelecer regras ou não, para que a gente possa ter um projeto comercial rápido, um marketing muito bem desenhado, um projeto de comunicação com métricas ou não. Então, essa soma de diferentes necessidades e competências é um momento muito rico, que tem que ter esse carinho com cada um deles, como sendo uma empresa com grande potencial de crescimento e no tempo de cada um. E na estruturação desse pensar marketing comercial, comunicação, que é a minha contribuição nesse projeto, eu procurei entender melhor o que é o próprio conceito de DNA. O D, nós trabalhávamos como se fossem as estratégias, tanto de produto, as diretrizes, né? Então, o D estabelece a diretriz de negócios. E aí é onde a gente está trabalhando, curto, médio e longo prazo. O N, a gente pode brincar que são os conceitos dos números. Aí a gente tem que saber quantificar margens, na verdade, como é que são os números, as métricas. Então, eu tenho a visão total e começo a ter a gestão controle. E vou para o terceiro ponto, que é o A do DNA, que é onde você tem essa ativação, que é tudo o conceito de abordagens, tanto comunicação, a argumentação básica de venda, a precificação, a formatação final do produto. O que eu entendo? Que o empirismo e a capacidade criativa, que é admirável, eu nunca estive tão feliz de participar com um nascedouro de pessoas com uma ideia muito forte, com uma expectativa de fazer com que o produto ocupe seu espaço. E 99% sem a preocupação do dinheiro em si, mas sim da contribuição social. Então, se a gente construir, estamos trabalhando nesse ponto, para que tenha esse passo a passo, que cada um cresça no seu formato, na sua velocidade, né, respeitando a visão do projeto,
que a gente consiga ter projetos vencedores. Eu tenho certeza que ao longo já desse ano nós vamos ver grandes projetos e empreendedores que começaram de uma maneira muito modesta, acreditando no seu sonho, vão se transformar em empresários de muito sucesso. Eu me sinto privilegiado de poder participar, não só com meus pares, vocês todos, que a gente aprende a se gostar durante a vida, mas desses novos parceiros que estão me fazendo aprender e ensinar de que a humildade, a entrega e a crença em um propósito muito bem definido são as coisas mais importantes na vida de uma pessoa e de uma empresa. Então, eu estou muito feliz, eu estou aprendendo bastante. Que maravilha. Eu acho que a gente sempre leva assim uma carga muito de emoção mesmo, né? Porque a gente se envolve, não tem como, né? E Nancy, eu queria que você contasse um pouco para a gente, assim, nesse movimento todo que a gente está vivendo, né? A gente está fazendo todo ele online, a gente tem trabalhado muito, mas está todo mundo muito próximo, de certa forma. Como é que você está sentindo, por exemplo, a expectativa das empresas? Como é que você tem percebido essa energia sendo transmutada, né? Indo para frente? Como é que você está sentindo isso? Pois é, apesar de ser online, mas às vezes eu sinto que a gente está mais próximo do que talvez se fosse totalmente presencial. Então, porque a interação é o tempo todo, né? Então, a gente tem o grupo de conversa, a gente tem os feedbacks, a gente tem as reuniões online. Então, já na primeira experiência da nossa primeira reunião, assim, a emoção deles terem sido selecionados e de estarem participando dessa proposta já foi assim, muito bom, né? A gente já ficou muito feliz da emoção deles da entrada. E aí a gente acolhe os feedbacks constantemente deles, nós escutamos, conversamos periodicamente. Eles têm o canal aberto tanto comigo quanto com vocês do IBB. E assim, o que eu vejo é uma motivação muito grande de ter tido acesso a essa oportunidade e uma troca muito grande constantemente com vocês. E já, assim, a ideia, a intenção de, no futuro, poder dar continuidade já no estágio mais além. Então, é muito bom a gente ver, como o próprio Rodrigo falou, né? A gente está pegando nas mãos agora para que futuramente eles possam andar com os próprios pés. Então, a gente vê essa expectativa deles de crescimento, de evolução, e isso é o que deixa a gente ainda mais motivado com esse projeto, com essa iniciativa, com a forma como as coisas estão sendo feitas. Incrível, Nancy. Eu fico muito feliz porque o IBB se baseia nisso, né? na integração do design com as empresas, para o crescimento, para a geração de negócios. E vocês puderam acompanhar aqui comigo a fala desses experts em todos os sentidos, e principalmente o olhar carinhoso, né, e cuidadoso da Nancy. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham, por estar aqui ouvindo essa nossa história que para a gente tem um peso do coração assim, super grande. Agradecer a Júlia, o Lúcio, o Rodrigo, o Edson, agradecer a equipe do IBB que nos acolhe, que nos dá carinho, que nos acompanham, né, que dá sempre o suporte, no caso Dali, Valesca e Helena. Agradecer a Ilse, que é a grande impulsionadora disso. Ilse Guimarães tem sempre esse ponto no coração de olhar para as empresas e perguntar o que nós podemos fazer por elas hoje. E eu acho que o IBB, de certa forma, está cumprindo a sua missão. Eu agradeço a todo mundo. Aproveitem mais todo o conteúdo do IBB. Siga a gente nas redes sociais, conheçam os projetos, estamos aqui à disposição de vocês também, para quem não conhece, e um beijo enorme para o povo do Inspira Mais, que está hoje nos sediando aqui, a gente está alocados aqui no Inspira Mais, então sucesso para todo mundo, e prometo que a gente volta para mostrar o resultado desse projeto realmente em produtos, para que vocês possam concluir, né, e ter uma conclusão clara do que a gente conseguiu, eu diria, mudar na cabeça das pessoas, porque eu acho que isso é o mais bacana do design, abrir os olhos dessas pessoas para que eles possam construir novos cenários, novos caminhos. Obrigado, um beijo grande para todo mundo, tchau!